Aleluia. Nesta noite eu quero, desde já, desejar-lhes que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida. Você que está aqui comigo ou em qualquer lugar nos assistindo, se você tiver uma Bíblia em mãos, abra no livro de Isaías, por favor. Isaías, capítulo de número 9. Por bondade. Isaías, capítulo de número 9. É muito bom estar em casa, né, irmãos? Glória a Deus. É maravilhoso. É aquela velha história, né? O médico diz assim: olha, fique em casa em repouso. Eu disse: doutor, é difícil. Se é para Jesus me levar, melhor que Ele leve a gente na obra, pregando, fazendo a obra. Isaías capítulo de número 9. Eu quero ler apenas 2 versos, intercalados inclusive. Você que está com a Bíblia aberta, acompanhe comigo o que diz no versículo de número 2, e em seguida eu quero saltar para o verso de número 6. Diz assim a palavra do Eterno, em Isaías capítulo 9, versículo de número 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e ele se chamará pelo nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Sente dando glória ao nome do Eterno, e onde quer que esteja, exalte este nome. Hoje é 23, né? Isso. 23 de dezembro, estamos a um dia da maior comemoração cristã do mundo. Eu quero nessa noite falar um pouco de quem é realmente o verdadeiro Natal. Eu não quero nessa noite ministrar sobre tudo aquilo que em outra ocasião eu já preguei e já ensinei na igreja sobre o verdadeiro Natal, sobre o que há por trás desse Natal que nós conhecemos. Inclusive, se alguém aqui na igreja ou estiver me assistindo, quiser ter acesso gratuitamente a um mini e-book que eu fiz, acho que em 98, se eu não me engano, para uma feira bíblica onde apresentei como tema: você sabia que o Natal é um ritual satânico? Inclusive fui campeão nessa feira bíblica, porque o que eu apresentei é irrefutável, mesmo sabendo que há colegas, pastores e teólogos que, de todas as formas, tentando distorcer ao máximo o texto, ainda assim não conseguem refutar aquilo que é o óbvio, porque a palavra de Deus, ela é, na sua grandeza, por ter sido inspirada por Deus, a resposta certa a todos os nossos dilemas, e o Natal é um grande dilema no cristianismo. Então amanhã o mundo vai parar para comemorar o nascimento de alguém que não nasceu no dia 25. Amanhã nossas famílias estarão se reunindo, sem saber porquê, nas suas salas, próximo a uma árvore de Natal que ela não tem ideia por que isso está lá na casa dela, mas ela diz que é bonito, e a avó dela fez isso, a tataravó também, e a tradição
levou ela a fazer. Então ela foi um dia lá, o pai de família, a mãe, comprou uma árvore, encheu de bolinhas, colocou ali, e amanhã, meia-noite, nós teremos presentes embaixo desta árvore, que também não se sabe, né, na sua maioria, enquanto cristãos, por que que existem esses presentes nesse dia, por que que se troca esses presentes, por que que tem que ser à meia-noite, por que que se faz um banquete, que às vezes o ano inteiro a gente não conseguiu fazer um banquete como o da noite de Natal, e que só pode ser comido também depois da meia-noite. Então há todo um ritual que nós praticamos dentro do cristianismo, mas que não temos a menor ideia do porquê fazemos isso, a não ser apresentar como argumentação de que isso é uma tradição, que nós herdamos isso. Mas existe realmente na Bíblia isso, pastor? Pastor, isso é da onde? Surgiu de onde? De onde que isso aconteceu? Como foi que essas coisas chegaram até o cristianismo? Entende, Wilson? E quando eu olho para esses acontecimentos, pode parar só um minutinho que eu quero que você ouça isso. Quando eu olho para esses acontecimentos dentro do cristianismo, eu fico assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que a gente não para rever aquilo que a palavra de Deus diz. A gente come o panetone como tradição no Natal, e você só acha panetone nessa época, e você não tem ideia de onde ele surgiu. Que, diga-se de passagem, rastreando a história do surgimento desse bolo, você descobre que ele é datado de 1500 anos antes de Cristo, que já se fazia o panetone, há uma deusa persa, há deuses egípcios, e há uma deusa babilônica, chamada Asherá. Então, todas essas coisas que nós temos no cristianismo e recebemos para fazer nessa data, elas têm uma origem pagã, elas têm uma origem maligna. Vocês que estudam a Bíblia sabem que Jesus não nasceu em dezembro, nem poderia, nem resistiria. Essa época do ano, em muitos locais de Israel, até neva, o frio é congelante. Então quem estuda a palavra sabe que ele nasceu. A Bíblia mostra, pelos cálculos dos turnos da tribo de Levi e dos sacerdotes, isso está na Bíblia o que eu estou lhe dizendo. Há um cálculo de turnos de 15 dias, que mostram quem serão aqueles sacerdotes que estarão à frente do templo, cuidando, louvando, zelando pelo templo na época de Cristo. E o turno que Jesus nasceu, quando você vai olhar na Bíblia, você descobre que é o equivalente ao mês de setembro, e não de dezembro. Então Jesus não nasceu em dezembro. Na Bíblia inteira você não acha um único momento alguém solicitando comemorar o aniversário de Cristo. Nenhum apóstolo comemorou. Os teólogos como Origênesis e tantos os outros nomes que eu poderia citar aqui, se eu tivesse com um pouco mais de gás, mas essas pessoas sempre condenaram essa prática, porque quem aplicou e trouxe isso foi Roma. Quando os cristãos da época de Cristo foram perseguidos por Roma, e essa perseguição se encerra, e então agora surge um novo imperador chamado Constantino, e ele decide então transformar o cristianismo como a religião oficial do seu império. Ele fez com que houvesse uma adesão em massa de pagãos romanos, que adoravam no dia 25 de dezembro ao deus Saturno e ao deus menino Sol, porque segundo a religião romana e pagã daquela época, no dia 25 de dezembro, ao amanhecer desse dia, o deus menino chamado Deus Sol nasceria. Então trouxeram para dentro do cristianismo e impuseram tudo que se fazia. Aí eles tinham o hábito de, nessa noite, do dia 25, irem para as árvores que o livro de Deuteronômio inteiro condena radicalmente a prática de se ter essas árvores nas suas casas e ficar embaixo delas nessas noites.
e de cultuarem a Deus quem for nessas noites, mas nós fazemos isso porque tradição mostra isso. Mas nós precisamos rever as nossas tradições e ver se elas têm fundamentação bíblica. Então você vai rastrear a tradição e vai descobrir que ela surge no paganismo. E foi imposta sobre mim, sobre você, sobre os nossos avós, nossos tataravós. Assim aprendemos, assim temos ensinado os nossos filhos, ano após ano. Eles se reúnem todos os anos no dia 25. Na época de Cristo se fazia isso na Pérsia, se fazia isso no Egito, se fazia isso na Babilônia. Então eles tinham por prática nessa época pararem. Lá na Pérsia você via o deus Mitra sendo cultuada. Lá no Egito o deus, nascimento do deus Osíris. E assim sucessivamente, cada um na sua comunidade fazendo exatamente a mesma coisa que eu e você fazemos, só que não sabemos por que fazemos, mas eles sabiam. Então quando era o calar da noite, eles se reuniam num grande banquete, onde eles tinham do lado vasos, porque eles tinham que comer até o amanhecer toda a comida na mesa, para que aquela divindade recebesse como gratidão, como libação. E eles então, quando se empanizavam, eles tinham que vomitar do lado do balde, para continuar a comer, porque não podia sobrar nada até o amanhecer do dia. Então eles pegavam presentes e trocavam uns com os outros, em nome da sua divindade. Eu te presenteio, porque o Deus fulano de tal dos anzóis é o nosso Deus. Então todo um ritual que nós fazemos, e eu não vou ensinar sobre isso, porque já ensinei numa outra oportunidade. E se você quiser aprender detalhadamente, mostrando e apontando pontos históricos, trazendo argumentação que não é filosófica, mas que é histórica, que há a arqueologia que mostra isso hoje, muito bem fundamentado, com uma bibliografia maravilhosa para você consultar e checar as fontes, é só você me pedir, que eu envio para você de graça, seja aqui onde for. Se você estiver me assistindo, basta colocar o seu e-mail aí, digitar, que eu envio para o seu e-mail de graça esse book. Você vai ler, vai pesquisar e vai descobrir que o que o seu pastor, o pastor Juarez Júnior está falando, é o mínimo da verdade. Mas pastor, e aí amanhã é Natal? Amanhã nós vamos comemorar o Natal. Alguns irão parar para comemorar o nascimento de Cristo. Jesus, a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 1, no verso 14, que ele habitou entre nós. E quando você vai para o grego, você vê que a palavra habitar, que quer dizer sneiko, em nada tem a ver com habitar, mas quer dizer tabernacular. Porque em setembro acontece a festa dos tabernáculos. Isaías fala que o nome de Jesus seria conhecido como Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus habitando conosco, Deus tabernaculando conosco. Então Jesus, a gente aprende que ele nasceu numa manjedoura. A gente aprende que ele estava lá em Belém, fazendo o recenseamento do seu pai, por ordem do imperador, e ao chegar lá não tinha hospedaria, e alguém acha lá um estábulo de animais, e coloca Jesus numa manjedoura, e ficou na nossa cabeça isso, e ponto final. Você pergunta quantos magos foram levar presente, a gente responde que eram quantos? Mas a Bíblia não diz isso, em nenhum trecho da Bíblia. Mas já está tão fixado na cabeça da gente, que a gente vê isso no filme, a gente vê a professora de religião ensinando quando é criança, a gente vê os presépios e a gente vai aprendendo. E ninguém para pesquisar. O primeiro presépio é datado de mais de 500 anos antes de Cristo no Egito, querido. A primeira história de um menino que nasce no dia 25 de dezembro, dentro de uma manjedoura, ela vem arqueologicamente, com dados arqueológicos datados de mais de 500 anos antes de Cristo nascer. Se pega um negócio lá do paganismo, empurra a goela abaixo no cristianismo, e a gente acredita. Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, que é em meados do mês de setembro, equivalente aqui no nosso calendário grego-romano. Então Jesus nasceu em uma sucá, ou como alguns chamam de Sukkot,
que é uma cabana, que acontece todos os anos, por ordem da Bíblia. Deus impôs que o Israel, para se lembrar da época que peregrinava no deserto, que vivia em cabanas, que todos os anos eles comemorassem a festa dos tabernáculos. Então eles fazem cabanas fora das suas casas, comem ali, jantam ali, chamam seus filhos para dentro daquela cabana que a gente chama de Sucá. E nessa festa do Sucote, dos tabernáculos, ali dentro dessa cabana, o pai vai para o filho e diz: olha, você está comendo aqui, porque um dia o nosso povo teve que peregrinar pelo deserto, mas não faltou a água, não faltou o pão, não faltou nada. De noite fazia aquele mornaço gostoso diante do frio, porque uma coluna de fogo nos esquentava, de dia uma nuvem nos protegia, porque Deus estava conosco, aleluia. Então eles ensinam aos seus filhos, eles mostram aos seus filhos a realidade dessa festa. E Jesus nasce e vai parar dentro de uma sucá, dentro de uma cabana, porque não tinha onde ficar. Mas a gente não sabe isso, porque a gente não lê, a gente não tem o hábito de estudar. Alguém falou, um padre falou, um teólogo falou, alguém disse, e a gente assiste no filme e por aí vai. Mas pastor, o que eu faço? Eu vou lhe dizer o que eu faço todos os anos. Esse não será um ano diferente. Se eu tiver uma casa de um irmão para a gente sentar e conversar sobre Jesus, a gente vai passar a noite conversando. Nós vamos assar uma carne, nós vamos comer, nós vamos conversar, nós vamos se alegrar. Mas não porque estamos comemorando o nascimento de Cristo, mas porque Ele um dia nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou. E se eu estou vivo é por causa dele, se você está vivo é por causa dele, se você é um servo é por causa dele. E é por isso que eu tenho que comemorar todos os dias o que ele fez por mim, não é só no dia 25. Então eu preciso entender de quem é esse Natal, de quem é essa história de que se fala tanto. Espera, quem é esse Jesus, pastor? Pastor, eu já sei que ele não nasceu em dezembro, já sei, porque o senhor já ensinou, e isso é bíblico, não nasceu em dezembro. Mas tá, quem é esse Jesus? Isaías, por favor, capítulo de número 9. Vamos conhecer o dono do Natal. Quem é o camarada de quem amanhã nós estaremos comemorando um nascimento numa data que ele não nasceu. Um dia eu perguntei para um irmão, Wilson, falei para ele, ele veio me questionar, pastor, mas eu acho que a gente tem que comemorar. E ele era um colega de teologia. Eu falei, mas que data que você nasceu? Você nasceu em abril. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, a partir do ano que vem a gente não comemora teu aniversário em abril. Nós vamos comemorar em junho. Ele falou, não, mas eu nasci foi em abril. Eu falei, mas por que a gente não pode mudar a data do teu aniversário? Qual o problema? Porque eu nasci em abril, pastor. Exatamente, você não nasceu em junho, então por que eu vou comemorar seu aniversário numa data que não é a data que você nasceu? Nós fazemos tudo errado, e nós aprendemos assim, mas nós não precisamos ficar assim. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então eu preciso entender quem é o dono do Natal, porque a ele eu dou a honra, a ele eu dou a glória, não a um velho gordo, cheio de barba falsa, cheio de mentiras, que carrega sobre si atributos divinos. Você nunca parou para pensar que Papai Noel é uma figura divina? Ele é onipresente, porque na noite de Natal ele consegue visitar todas as casas. Ele é onisciente, porque ele conhece o desejo de todas as crianças. Ele é onipotente, porque ele tem poder para voar por todos os cantos, atravessar paredes, descer por chaminés e por aí vai. Atributos que são dados a Deus recai sobre um boneco falso, mentiroso, criado a partir de uma figura do ano de 280 depois de Cristo, chamado São Nicolau. Gente, vamos estudar, porque as mentiras são ensinadas. Eu disse uma vez na sala de aula para as minhas crianças, quando eu estava dando aula, alguém me perguntou sobre essa questão de Papai Noel, e o que eu ensinava para meus filhos, você pode perguntar para eles. A gente está ali, fomos visitar um evento que está tendo aqui na beira-mar, e eu fiquei vendo uma
transmissão de tela lá, um negócio bonito, vale a pena ir ver. E mostra no final Papai Noel lá. Aí a minha filha, que já tem 7 anos, entende. Olhou para mim e disse: papai, aquilo ali não é um Papai Noel, aquilo ali é um cara. Eu disse: exatamente, filha. É um homem fingindo que é o que ele não pode ser. Nenhum ser humano é igual a Deus. Deus, Ele é único, eterno. A Ele e só a Ele eu posso dar a honra e a glória. É por isso que eu estou aqui nessa noite. É por isso que mesmo, às vezes, fugindo de recomendações, a gente sobe no púlpito com o intuito de ensinar e de pregar essa palavra. Porque essa palavra precisa alcançar as vidas. Precisamos fazer com que as pessoas entendam que o verdadeiro sentido do Natal não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Mas essa noite eu quero levar você a conhecer quem é o dono do verdadeiro Natal. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Olhe para cá em nome de Jesus. Isaías tem uma visão profética. Ele vê mais de 600 anos antes uma criança nascendo, e sobre essa criança um principado poderosíssimo, uma autoridade sobrenatural, sobre-humana. E ao ver essa criança nascendo, ele começa a olhar que o mundo que estava em trevas, o mundo que ele não conseguia perceber, dado a escuridão do pecado, começa a receber um resplandecimento, uma iluminação, e ele vai dar o brado: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Você sabe que luz é essa? É por isso que Jesus, quando estava entrando no templo, na festa que as pessoas até hoje comemoram, que acendem velhinhas, ele olhou para aquilo ali e disse assim: isso aqui não é luz. Ele aponta o dedo para si e diz assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Aquele que me segue jamais cairá nelas. Essa luz que esse homem chamado Isaías começou a perceber no meio das trevas. E ele começa a dizer: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e da morte. Olhe para cá. Quem aqui já chegou à beira da morte? Levante a mão aqui comigo. À beira da morte. Chegou lá para conhecer ela e disse: ela, sou eu a morte, e você só não deu a mão porque ela ia puxar. Quando a gente chega na beira da morte, não existe luz a não ser Jesus. Todas as vezes que eu vejo alguém vindo de um quadro caótico de morte, todos os relatos, 100% dos relatos de pessoas que tiveram experiências traumáticas de pós-vida, parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, ficou por alguns minutos morto oficialmente, porque o coração parou. Quando retornam, a primeira coisa que eles dizem: eu estava numa escuridão e vi um grande túnel de luz. A maioria dessas pessoas não consegue entender porque é que elas veem um túnel escuro e lá na ponta uma luz. Mas Isaías entendeu isso. Porque quando a morte se aproxima de nós, com a sua sombra, com a sua escuridão, para nos apalpar, para nos aprisionar e nos levar, a única coisa que pode barrá-la, que pode paralisá-la, neutralizá-la, é Jesus Cristo, a fonte eterna de luz. Louvado seja o nome dele. É por isso que aqueles homens, Isaías, ao olhar para eles, diz: o povo que andava em trevas, que habitava na região da sombra da morte, resplandeceu sobre eles a luz. Quem já teve essa luz sobre a sua vida aí? Quando a gente vai para o versículo 6, o texto diz algo tão interessante, que eu poderia passar uma semana falando de cada parte desse texto. Olhe para o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros,
Esse chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. São 4 nomes que Jesus recebe. Maravilhoso Conselheiro, um nome. Deus forte, outro nome. Pai da eternidade, outro nome. E Príncipe da paz. Ele recebe adjetivos que dão a ele a condição de ser quem ele é. Com um detalhe: o principado estava sobre os seus ombros. Você sabe o que é principado, meu irmão? Principado é alto nível de autoridade. Você sabe por que Satanás é chamado de príncipe das trevas? Porque ele é um principado. Ele tem um nível de autoridade absurda. Miguel é chamado de príncipe. Por quê? Porque sobre ele é uma autoridade absurda. Mas quando se aponta para esta criança, para este menino, que Isaías olha para ele, ele olha e diz: o principado está sobre os seus ombros. Sabe quando você se torna um policial militar, e à medida que você vai crescendo e vai passando de soldado para sargento, para cabo, para tenente, primeiro tenente, segundo, à medida que você vai passando, você vai recebendo aquelas insígnias aqui que apontam o nível de autoridade que você tem, até chegar aquelas 3 estrelas que mostram que você é um coronel. Quando Isaías olha para Jesus, ele está vendo as patentes no ombro dele, ele está vendo o nível de autoridade. Ele está dizendo: sobre esta criança há uma autoridade que não há em outro lugar. Sobre estes ombros há uma autoridade que ninguém tem. Sobre o nosso Jesus, a autoridade máxima celeste estava sobre ele. Esse poder que emana de Deus através de Jesus. E isso tudo para nós, para que você tivesse em quem confiar, para que eu e você pudéssemos ter em quem recorrer, porque as trevas têm as suas autoridades, mas a luz, a Jesus pertence a autoridade máxima, a Ele a honra e a glória. O texto diz que Ele era um maravilhoso conselheiro. Sabe, irmãos, quando a Bíblia fala que Jesus era um maravilhoso conselheiro, eu me vejo pensando: quantas vezes nós não precisamos de um conselho que pudesse mudar a nossa vida, né? Quantas vezes nós não passamos por situações difíceis na nossa caminhada, em que a gente esperava que alguém nos desse um conselho, e que esse conselho pudesse mudar a história da nossa vida. Há um texto na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 6, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, por favor. Porque o versículo 2 de Marcos capítulo 6 diz assim: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Isaías, quando olha para Jesus, diz: olha, eu vou citar o nome desse camarada, porque os nomes identificam as qualidades que há sobre ele. E a primeira coisa que Jesus recebe como atributo é: ele é o maravilhoso conselheiro. Como quem dissesse, ele tem o conselho certo para a minha vida e para a sua. Ele tem a palavra certa para mim e para você. É por isso que quando nós estamos em angústia, às vezes nós estamos na igreja, nós nem nos damos por conta, mas de repente Deus começa a usar o pregador dentro da palavra, cita um texto dentro desta palavra, essa palavra entra no nosso coração e muda tudo dentro de nós. Por quê? Porque essa palavra maravilhosa, conselheira, vem daquele que é o maravilhoso conselheiro, o nosso Salvador Jesus. Não é outro igual a ele. Ele é e tem o conselho certo para mim e para você. Por isso que Isaías olhava para ele e dizia: ele é o maravilhoso conselheiro, porque Jesus tem o conselho certo, Jesus tem a palavra certa, Jesus tem aquilo que eu e você precisamos. Se você entende isso, diga glória ao nome dele.
É curioso, porque quando a gente vê e fala sobre conselho, meu Deus do céu, tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, a gente fazia o quê? A gente não dava, a gente vendia. Não é assim que a gente fala? Quantos conselhos na vida talvez eu e você, se tivéssemos ouvido de um pai e de uma mãe, não estaríamos talvez no lugar onde nós estamos. Quantos conselhos que às vezes chegaram aos nossos ouvidos e nós deveríamos ter parado e analisado para que a nossa vida fosse diferente, para que as nossas decisões fossem tomadas de forma correta, e nós não paramos para ouvir. Agora eu vim aqui lhe apresentar um homem que amanhã o mundo inteiro vai dizer que está comemorando o nascimento dele, mas nas casas não estarão falando de Jesus, porque o foco será Papai Noel. As crianças não estarão olhando para Jesus, porque elas estarão olhando para os presentes, esperando o suposto Papai Noel. O mundo vai parar para comemorar sobre o nascimento de alguém que nem será lembrado, que pouco será falado. Mas eu vim aqui lembrar que, a despeito do que o mundo fará amanhã, eu e você temos que lembrar todos os dias: há um conselho certo que vem dos céus para nós, há um conselho certo para as nossas vidas. E nessa palavra a Bíblia diz que o conselho maravilhoso vem de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso a Ele a honra e a glória. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo de número 10, diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá. Quem precisa disso que eu estou falando? Levante a mão assim comigo. Você precisa disso? Então entenda, o conselho certo vem do maravilhoso Jesus. Ele tem um conselho que você precisa, Ele tem a palavra que eu e você precisamos. É nele que nós encontramos essa fonte inesgotável de aconselhamento para as nossas vidas. E no mundo que anda em trevas, Felipe, como é bom a gente poder ter o conselho certo que vem de Deus. Diz a Bíblia que ele recebeu um segundo nome. Ele foi chamado de Deus forte. Aquele menino foi chamado de Deus forte. Meu irmão, no meio das trevas, no meio das guerras, no meio das lutas, não há ninguém melhor para nós confiarmos do que em Jesus. Sabe por quê? Porque um dos seus atributos, dado a Ele no seu nascimento, é de que Ele, além de toda a autoridade que tinha, seria conhecido como um Deus forte. E sabe por quê? Porque Ele tem toda a força, Ele tem todo o poder para vencer e nos dar a vitória naquilo que nós necessitamos e carecemos. E diga-se de passagem, quantas pessoas, irmãos, hoje eu soube, melhor dizendo, ontem eu soube que o pastor China está hospitalizado na UTI. Nós até trocamos algumas figurinhas, eu e Fábio, hoje, sobre a situação do pastor China, com Covid. Tantos outros pastores que também estão nesse momento em situações difíceis. E não são só pastores, pessoas, vidas. A minha mãe estava 2 semanas atrás também na UTI. Eu estive esse ano 2 vezes na UTI. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Nesses momentos de angústia, de desespero, que nós vivenciamos quando vemos que a nossa saúde está indo embora e que a morte se aproxima, quando nós fazemos uma autoanálise, sabe, a única coisa que eu pude me lembrar todas as vezes é que nós temos um Deus que é forte, que a despeito do médico lhe disser, não há mais o que fazer, não tem mais o que se fazer, agora é só esperar, vá para casa e espere, nós não temos mais, a medicina paralisou aqui, nós não temos mais recursos. Nessas horas nós temos que entender e aprender a um Deus forte, que nós o servimos e que Ele tem a força e o poder para reverter quadros, para mudar históricos, para fazer da medicina brincadeira de criança, porque Ele é o médico dos médicos.
E a Bíblia diz em Marcos, lá onde nós lemos agora há pouco, que as pessoas olhavam para ele e ficavam maravilhados. De onde vem todo este poder? Porque pelas suas mãos as pessoas são curadas. Nós servimos a um Deus forte. Então quando for amanhã, lembre-se do Deus que você serve. Quando na sua porta bater a angústia, o desespero, lembre-se da grandeza do Deus que você serve, porque nós servimos a um Deus forte. Quantos podem exaltar esse nome? Ele é chamado de Pai da eternidade. Não foi Jesus que inventou a eternidade, irmãos, mas a Ele foi dado um atributo ou um nome de Pai da eternidade. Você sabe por quê? Quando você vai para o Evangelho de João e vê Jesus falando da vida eterna, quando chega na casa de Lázaro, vendo o seu amigo morto, ele disse: aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, eles viverão. E sabe por que Jesus disse isso para Marta e para Maria, se referindo a Lázaro e a sua morte? Porque Ele é o Pai da eternidade, porque Ele tem o poder de dar a você a capacidade de viver ao lado dEle eternamente. Se você está aqui nesta noite ou está me assistindo, saiba disso. Há uma vida após essa. Nossa vida não termina aqui. Tudo não se acabará quando nós fecharmos os olhos nesta dimensão. Há uma eternidade que nos aguarda. E sobre Jesus, sobre aquele menino, sobre aquela criança, havia sobre ele a autoridade de dar a mim e a você o privilégio de sermos eternos em Cristo Jesus. E para que eu possa encerrar, a Bíblia diz que ele é chamado de Príncipe da Paz. Abra em Lucas, no capítulo de número 2, por favor. Lucas, capítulo de número 2. Eu quero ler com você só um verso desse texto, porque algo curioso acontece neste capítulo 2. E eu acho que vale a pena a gente trazer à memória esse fato. Porque no capítulo 2, no versículo de número 14, um exército de anjos aparecem no local onde Jesus estava. E diz-nos a Bíblia Sagrada, no versículo de número 13, no mesmo instante apareceu um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, escute o que ele disse: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre homens a quem Ele quer saber. Olhe para cá. Você sabe o que mais o ser humano precisa na face da terra? É de paz. Quando Jesus é chamado de Príncipe da Paz, Ele está dizendo: a paz que eu e você precisamos está nele. Nós hoje só dormimos com efeitos de remédios. As pessoas hoje correm para clínicas para tentarem tratar a angústia da alma delas, mas quando elas se deparam com o Príncipe da Paz e conseguem com Ele ter um encontro, essa angústia, esse desespero, esse medo, essa falta de sono se transforma em uma paz súbita, e um semblante diferente acontece no rosto dessas pessoas. Sabe por quê? Porque elas conheceram o Príncipe da Paz. Quem já conheceu Ele aqui nessa noite? Ele é chamado de Príncipe da Paz, quando nós lemos em Isaías, no capítulo 53, no versículo de número 4, escute o que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele,
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fique de pé comigo aqui nessa noite. Aonde estão os sarados? Aonde estão aqueles que entenderam que foram sarados, que entenderam que sobre a sua vida há agora paz, porque essa paz que excede todo entendimento vem dele. Nós estamos parando um ano para comemorar o nascimento de um menino, que ao crescer foi nele, por ele e através dele que eu e você alcançamos a paz que o nosso coração tanto almejava. Eu vim aqui à noite anunciar que o meu Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro detentor de toda a glória natalina. Se vamos parar o mundo para lembrar de uma figura que nasceu, que cresceu e morreu, que seja lembrado o nome dele, o nome do Salvador, o nome do Príncipe da Paz, o nome daquele que é o único Deus forte e conselheiro, o nosso Jesus Cristo. A Ele seja honra e glória. Quando se reunirem com as vossas famílias, parem, ensinem os seus filhos, anunciem aos vossos pais, digam aos seus parentes: nós não estamos aqui reunidos porque Ele nasceu hoje, mas nós estamos reunidos porque um dia Ele nasceu. Pode não ter sido em dezembro, pode não ter sido no dia 25, mas Ele nasceu, e o seu nascimento é uma data histórica, é uma data que nós não trazemos à memória o dia, mas trazemos à memória quem nasceu: Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnou-se para nos dar a vitória. E a paz que eu e você podemos ter está nele, é nas pisaduras dele. E quando eu vejo pisaduras, eu literalmente vejo cada passo que Jesus dava rumo àquele madeiro. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando Isaías está vendo Jesus Cristo sendo levado para o madeiro, porque Isaías 53 é uma visão do Calvário, do que Jesus estaria por passar. Algo curioso, ele disse que quanto mais Jesus se aproximava da cruz, cada passo que Jesus dava rumo à cruz, cada chão que ele pisava, emanava algo sobre a terra. E Isaías conseguiu perceber que cada passo que ele dava no sentido de ser crucificado, diminuindo a distância entre ele e a cruz, cada passo aumentava a emanação de cura. Como que alguém está dizendo: quanto mais ele se aproxima da cruz, mais eu vejo pessoas sendo curadas, mais eu vejo pessoas sendo saradas. E quando ele chega naquela cruz, ele decreta sobre a morte, sobre a doença, sobre todo tipo de problema: eu sou o vencedor sobre tudo isso, e aqueles que em mim estão são mais do que vencedores. Você foi chamado para entender isso. E você está aqui nessa noite, seja me assistindo, ou seja aqui na igreja, porque Jesus quer que você entenda: só a Ele seja a honra e a glória, só Ele tem o conselho verdadeiro, só Ele é maravilhoso, e só por causa dele nós estamos aqui. Quantos querem agradecer a Deus nessa noite? Porque Ele nasceu, porque Ele cresceu, porque Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vitória. Esse é o verdadeiro digno de ser comemorado, de ser lembrado. O mundo pare e lembre-se dele, para entender que um dia Ele nasceu e morreu por nós. Estenda sua mão comigo nessa noite. Senhor, eu quero te engrandecer. Eu vim até a tua casa, Senhor, num ano de pandemia, num ano que muitas famílias não terão o que comemorar, que muitos filhos não terão mais os seus pais, que muitos pais não terão mais os seus filhos, no ano em que milhões, Deus, estão nos hospitais,
e outros milhões, meu Deus, estão à beira de entrar nesses hospitais. Que nós possamos trazer a memória daquele que é o Deus forte, daquele que é o maravilhoso conselheiro, daquele que é o príncipe da paz, daquele que sobre ele estava o principado, que nele, por ele nós somos sarados, nele, para ele nós estamos nessa terra. Se há um motivo de nós estarmos vivos, é para a glória dele. Não há outro motivo eterno de nós nos reunirmos, de nós pararmos, de nós lembrarmos. Nós só paramos para te dizer: obrigado, Senhor, porque um dia tu enviaste o teu filho para morrer por nós, para ressuscitar por nós e para nos trazer a paz, porque o castigo que ele carregou nos trouxe a paz. Era para nós estarmos sendo crucificados, mas ele morreu por nós. E é por isso que nós te adoramos, Senhor. É por isso que nós te exaltamos. É por isso que cantamos louvores ao teu nome. É por isso que nós aqui nesta noite nos reunimos para glorificar o teu santo e poderoso nome. Olha para cada família desse país. Olha para cada pessoa que está hospitalizada agora. Deus, visita essas pessoas com cura. Visita, Deus, e sara. Estende a tua mão poderosa para curar nessa noite, como um Deus forte que tu és. Estende a tua mão sobre a vida do meu amigo, do meu irmão, do meu pastor China. Visita ele naquele leito ali, Deus, e dá-lhe cura para a tua glória. Restaura-lhe por completo. E estende a tua mão, emanando cura sobrenatural a milhares de vidas que estão nesta hora, esperando a luz, procurando a luz em meio às trevas, procurando uma ponta de luz em meio às trevas. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, tu tomes o teu povo nas tuas mãos, tu tomes a tua igreja nas tuas mãos e nos ajude a marchar com autoridade e declarar que só Jesus Cristo é digno de ser lembrado, só Ele é digno de ser honrado. Por isso nessa noite, Senhor, recebe toda a honra, recebe toda a glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Esse nome é, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Diga, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Aleluia, aleluia. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Quão maravilhoso é o nome de Jesus.
Senhor, eu quero te agradecer nessa noite. Obrigado, Deus, por poder me permitir pregar a tua palavra. Ah, Deus, não há privilégio maior do que anunciar o teu nome. Ah, eterno, obrigado, Deus, pela vida que tu tem nos dado, pelo ar nos nossos pulmões. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que tu tem dado a tantas ovelhas, porque cura e milagre tem chegado em tantas casas, em tantas famílias. Eu te engrandeço nessa noite. Só a ti, Deus, seja honra, seja glória. Hoje venceste, tu rompeste a tumba vazia, agora está o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, Diga, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior de que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. quem é esse de quem o verdadeiro Natal fala? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Ele se chamará pelo nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Confie sua vida nas mãos dele. Confie as suas angústias a ele. Tenha dele, Jesus, o verdadeiro conselho. Creia na fortaleza do seu poder. E mais do que tudo, jamais esqueça, ele nasceu realmente, mas ele nasceu para morrer pelos nossos pecados e para ressuscitar, para nos dar a vitória. A ele dê a sua melhor salva de palmas. A ele diga glória, a ele diga honra, louvor, só a Jesus. Pastor Fábio, ore aqui agradecendo a Deus. Peço que os irmãos continuem orando, não só pelo pastor China, mas por tantas outras pessoas que nesse momento precisam de um milagre.
Irmãos, servimos a um Deus de milagre. Esse foi o ano da pandemia, o ano das perdas, o ano das falências, o ano das mortes, o ano das doenças. Mas foi o ano na minha vida que eu mais vi milagres. Foi o ano na minha vida que eu mais vi como Deus é poderoso para mudar história e quadros irreversíveis. Então, se eu e você estamos aqui, se você está aqui, chegou aqui, é porque você é uma pessoa que foi privilegiada por este Deus. Amanhã, famílias estarão nas suas casas, enquanto milhares de outras pessoas estarão enfermas em hospitais. Se você quer comemorar, comemore orando, intercedendo, pedindo para Jesus ter misericórdia dessas tantas vidas que precisam do que você tem. Saúde. Você tem motivos para dar glória a Deus. Nós temos motivos para dizer a Ele toda a honra e glória, porque Ele tem nos dado saúde. Ele tem protegido a sua casa, Ele tem protegido você e eu. E se até aqui Ele nos ajudou, a Ele seja a honra e a glória. Eu não desejo um feliz Natal. Eu desejo sim que nesse Natal você possa ter um dia feliz na presença dEle. Que amanhã seja um dia de felicidade, não porque amanhã é um dia diferente, mas porque Ele está conosco, o Deus forte, o príncipe da paz. Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Yeshua Mashiach. Meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Te agradecer pela Tua misericórdia sobre nossas vidas, Eterno. Pai, eu quero te pedir, assim como Teu filho orou ainda há pouco, vai de encontro a Teu filho naquele leito, Senhor. Restaura a saúde daquele homem. Senhor, Tu confiaste aquele lugar para ele estar ali. Então, Deus, eu te peço em nome de Jesus, faz o Teu querer e a Tua vontade na vida do Teu filho. Nesse momento também nós estamos aqui, Senhor, te pedindo a Tua misericórdia, Senhor. Olha pelo pastor Juarez, olha pela saúde do Teu filho aqui também, onde tem zelo de pregar a Tua palavra, onde sente saudade de quando não estar aqui na Tua casa, Deus. Olha pela Tua igreja, Senhor. Olha para cada homem e mulher que se faz presente aqui nessa noite, até mesmo pelos que não puderam estar aqui, Senhor. Só Tu conheces, só Tu sabes, só Tu nos sondas, Deus. Tu és o único que não nos olha como nós olhamos aos outros homens, mas Tu nos olha como pelo coração. Então, Deus, eu te peço em nome de Jesus, nos dá uma ótima noite, Senhor. Nos guarda e nos cobre com Teu sangue. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Estendo as mãos assim, ó. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja no meio de todos nós. Leve a mão no coração e diga que Deus abençoe em Cristo Jesus. Passa por aqui, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a